A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que todos vocês estejam bem, para a glória de Deus. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, trazendo mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre, quarto trimestre, e hoje é a última lição 13ª, 29 de dezembro de 2024. E a lição de hoje tem por título: As promessas de Deus são infalíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Foram aí 3 meses de muitas promessas para nossas vidas, e agora, amados, nós vamos ficar com saudade desse maravilhoso assunto, mas eu creio que nós vamos continuar vivendo as promessas de Deus sobre as nossas vidas, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos sobre as promessas e agora nós vamos viver as promessas de Deus na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Este trimestre aí nós tivemos por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, por título, como eu já falei, as promessas de Deus são infalíveis. E o que é que nós vamos ver nesta lição? O que é que nós vamos estudar? Ao longo deste trimestre, amado, nós estudamos sobre as promessas de Deus, que o nosso estudo mostrou que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, e é nesta natureza em que Deus e seus atributos são manifestados, que suas promessas elas estão fundamentadas nesses atributos. Então, por isso, nesta última lição, estudaremos a respeito da infalibilidade das promessas de Deus. Vamos aqui junto aprender a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui o texto áureo. O texto áureo diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dirá ele e não o fará, não faria? Ou falaria e não cumpriria? Não confirmaria? Números 23, versículo 19. Amados, nós vamos destrinchar aqui, dividir aqui em 3 pontos, em 4 pontos, aliás, esse texto, esse versículo de Números 23, versículo 19. Primeiro, é que Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Segundo, ele não é o filho do homem para que se arrependa. E terceiro, ele faz uma pergunta: porventura diria ele e não o faria? E o quarto, ou falaria e não confirmaria. São 4 trechos aqui que nós dividimos. E eu quero ler aqui na tradução NTLH, que é um pouco diferente, mas dá o mesmo significado. Fala assim: Deus não é homem, não é como os homens que mentem. Não é um homem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Número 23 e 19 na tradução NTLH. Aí eu trouxe aqui, como eu já falei, dividido em 4 pontos, 4 em pontos, as verdades contidas nesse versículo. Primeiro ponto é que Deus não é homem. Deus não é como homem, como os homens que mentem, Que conforto saber, é verdade? Saber que o nosso Deus, ele é absolutamente verdadeiro. Então, os homens, por sua natureza, limitada e pecaminosa, a natureza humana, limitada e pecaminosa, são suscetíveis a mentir, seja por fraqueza, seja por interesse, mas Deus, amado, ele não mente. E sua palavra é perfeita e suas promessas elas são um alicerce firme para a nossa fé. Ele é digno de toda a confiança. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto aqui que eu trouxe para você aqui é que Deus, amados, ouça isto no nome de Jesus, ele não se arrepende. Porque diz, na continuação do versículo, não é um ser humano que muda de ideia. Ao contrário, de nós que mudamos com o passar do tempo, com as circunstâncias, ou até com as nossas emoções, Deus é constante. Ele não é influenciado por pressões, pressões externas ou internas, não. Suas decisões, elas são sempre sábias, justas e eternas. O que ele disse ontem é tão válido hoje quanto será amanhã. Então, a palavra de Deus, ela está
sempre atualizada, certo? Tem pessoas que falam que a Bíblia é passado, que a Bíblia é isso, aquilo. Não, a Bíblia ela é atual, ela é atualizada, o que falou ontem, falou no passado, há 2000 anos atrás, ela permanece e não muda. Nós é que mudamos, mas a palavra de Deus, ela não muda. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, ouça isso no nome de Jesus, ele fala assim: quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Então, este questionamento nos convida, amados, a refletir sobre a fidelidade de Deus ao longo da história. Então, todas as promessas do Senhor, elas se cumprem, né? Se cumpriram no tempo devido. Abraão, por exemplo, Abraão viu a promessa do filho se realizar. Israel foi liberto do Egito conforme Deus prometeu. E, acima de tudo, queridos, ele cumpriu a maior de todas as promessas ao enviar Jesus Cristo como o nosso Salvador. Então, as promessas de Deus nunca falharam, nunca falhou e nunca vai falhar. Ouça isso no nome de Jesus. Devemos tomar muito cuidado porque tudo que está contido na Bíblia está se cumprindo e irá se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto e último ponto, né, ele diz também, o versículo continua, ele diz que faz e faz mesmo, né? A palavra de Deus é uma palavra de ação. Ele não é apenas um Deus de palavras, não, jamais. Ele não é Deus de palavras, mas de atos poderosos. Quando Deus declara algo, amados, é como se já tivesse acontecido, porque nada pode impedir a sua vontade. Ele é o Deus que cumpre cada detalhe de suas promessas, pois sua palavra ela é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora para a verdade prática, que diz assim: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e a sua palavra sempre e sua palavra sempre cumpre um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos deslumbrar aqui esse texto, né, em algumas partes também que eu trouxe aqui para você. É muito interessante nós trazermos aqui uma explicação sobre essa verdade prática, porque, na verdade, eu dividi aqui em 2 pontos e eu quero estar trazendo para você. As promessas de Deus, elas são infalíveis, né? Por quê? Vamos ver, as promessas de Deus são infalíveis. Por quê? Em sua essência, Deus, ele é fiel, ele não muda, né? Ele não mente e não falha. Então, suas promessas, queridos, elas são um reflexo de sua natureza imutável, certo? Então, Deus promete e ele não muda, por isso que ele cumpre. Ouça isso no nome de Jesus. E, em segundo lugar, nós temos aqui a continuação dessa verdade prática, porque Deus e sua palavra sempre cumpre um propósito, certo? Então, nada que Deus diz é em vão. Então, suas promessas não são vazias ou sem direção, não. De maneira nenhuma. Cada uma delas está conectada a um plano maior. Como diz lá Isaías, né? 55, versículo 11, assegura assim: será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que para que enviei. Então, o propósito de Deus aqui, amado, é sempre glorificar o seu nome e abençoar seu povo, mesmo quando não compreendemos, não é verdade? Quando não compreendemos o tempo ou a maneira como suas promessas se cumprem, nós podemos tão somente descansar na certeza de que ele está agindo para o nosso bem e para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus está agindo para te abençoar, para o seu bem e também para que o nome dele seja glorificado. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está lá em Salmos 102, versículo 25 ao 27 e 2 Pedro 3, versículo 8 ao versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos ler aqui para não tomar muito tempo, né, dos irmãos, mas nós vamos estar correndo aqui para ver se dá tempo de nós, né, terminar essa lição no tempo certo. Amados, vamos aqui ao primeiro tópico, né, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero ler a introdução rapidinho com vocês, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, vejam só: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença, onisciência e
o que enfatizamos nessa lição, sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Então, amados, tudo está aqui. É infalível, as promessas de Deus é infalível. Deus não muda, louvado seja o nome do Senhor. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, falando sobre a infalibilidade, né? Infalibilidade é a qualidade ou atributo de ser incapaz de errar ou falhar. Então Deus, ele não falha, Deus, ele é infalível, ouça isso no nome de Jesus. Então aqui refere-se à perfeição absoluta em ação, em ações, julgamentos ou declarações. No contexto teológico aqui, a infalibilidade é frequentemente associada a Deus, né? Porque todo homem falha, todo homem é falho, todo homem sabe, né? Ele muda, mas Deus não. Então toda essa infalibilidade é frequentemente associada a Deus, significando que ele é perfeitamente confiável em sua natureza, promessa e ações. Vamos ler, vamos estar aqui, está conhecendo o texto bíblico que fala sobre isso, lá em Salmos 102, versículo 25 ao 27, né? Foi a nossa leitura bíblica em classe. Então, no princípio, veja só o que o salmista aqui fala, no princípio formaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, né? Envelhecerão como vestimenta, como roupas. Tu os trocarás e serão julgados, né? Jogados fora. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 102, versículo 25 ao 27. Eu trouxe aqui divididinho esse texto aqui para você, em pontos, né? E nós vamos entender melhor aqui essa mensagem. Primeiro ponto, no princípio, veja só como ele fala, no princípio formaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos, né? O versículo 25 começa falando. Então, esse versículo, amado, destaca Deus como Criador soberano, aquele que estabeleceu tudo, né, tudo que existe com sabedoria e poder. Então a terra e os céus, que tanto nos impressionam, não é verdade? Por sua vastidão e beleza, são apenas obras das suas mãos, nas mãos de Deus, né? Implicitamente aqui temos a menção de vários atributos como onipotência, onipresença, soberania, eternidade e etc, etc. Para aí tem muito mais do que Deus nesses atributos do Senhor. E outro ponto aqui, outro ponto muito marcante aqui que eu trouxe para você, é que eles perecerão, que é os céus, mesmo as coisas que Deus criou, perecerão, mas tu permanecerás, né? Aqui somos levados a considerar o contraste entre criaturas, entre a criação transitória e o Criador eterno. O mundo físico, por mais grandioso que pareça, está sujeito à decadência e ao tempo, mas Deus não é assim. Ele é eterno, ele é imutável e está além de todas as limitações da criação. Enquanto tudo ao nosso redor pode mudar ou desaparecer, Deus permanece o mesmo, firme, confiável e inabalável. Ouça isso no nome de Jesus. Então Deus nunca se abala com nada. Ouça isso no nome do Senhor. Aí continua ainda dizendo, né, Salmo 102, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Vejam só, louvado seja o nome do Senhor. Essa afirmação é o coração da mensagem. Deus ele é imutável e eterno. Então a sua natureza, seu caráter e suas promessas não mudam. Ele não é afetado pelo tempo, nem pelas circunstâncias, não. O Deus que afirmou, aliás, os fundamentos da terra, é o mesmo que sustenta nossas vidas hoje. Então sua infalibilidade é o fundamento da nossa fé e esperança. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amados, fique até o final desse vídeo, você vai ver que
Grandes promessas Deus tem feito e Deus cumpre, Deus realiza na sua vida, e você vai conhecer um pouquinho de quem é o seu Deus que você serve e muitas vezes você não sabe o que ele é capaz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, né? Uma promessa infalível. Uma promessa infalível. Louvado seja o nome do Senhor. Uma promessa infalível é uma declaração ou compromisso feito por alguém que é absolutamente confiável e incapaz de falhar. No contexto bíblico, amado, uma promessa infalível é aquela feita por Deus, cuja fidelidade e perfeição garantem que ela será cumprida sem nenhuma possibilidade de erro, atraso, né? Indevido aí ou mudança. Então, quando Deus promete, pode ficar tranquilo que a infalibilidade de Deus, a imutabilidade de Deus está aí agindo, a perfeição, né, garante aí que essa promessa será cumprida na sua vida. Olha, o comentarista, ele utiliza um texto aqui registrado na segunda carta escrita por Pedro, o qual traz um exemplo de promessa infalível para o nosso aprendizado. Vamos ler esse texto? Louvado seja o nome do Senhor, lá em 2 Pedro, né, capítulo 3, versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao arrependimento. Você sabia que existem pessoas que acham que Jesus estava demorando a voltar? Tem pessoas que falam assim: não, mas isso aí é tanto tempo que se fala nisso aí e Jesus nunca vem. É por causa disso aqui, por causa da misericórdia de Deus, que ele não quer que ninguém se perca, né, que ninguém pereça, ouça isso no nome de Jesus, mas que todos cheguem ao arrependimento, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o Eterno não vê o tempo como nós vemos, não. Nós humanos somos imortais. Nós humanos somos imortais, mas somos mortais, mas só Deus é eterno, certo? O ser humano, somos mortais, mas Deus é eterno. Para ele não existe passado nem futuro. Ele vê, veja só, ele vê todas as coisas no seu tempo, no seu eterno, né? Agora, louvado seja o nome do Senhor. Deus está no passado e no futuro ao mesmo tempo. Para ele, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Salmo 90, versículo 4 também vai falar. Os escarnecedores, né, como diz aqui, os escarnecedores não compreendem a natureza eterna de Deus, nem sua misericórdia. Deus adia a segunda vinda de Cristo, o dia do julgamento, porque deseja dar aos pecadores perdidos a oportunidade de serem salvos. Então, a demora da segunda vinda de Cristo, amados, está relacionada à longanimidade de Deus. Então, cada dia que passa significa que Deus está dando ao pecador mais uma oportunidade de arrependimento, como nós lemos agora em Pedro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Deus não se atrasa e, além disso, a incredulidade, as forças do mal e o sistema mundano, com todo o seu aparato, não podem invalidar, frustrar ou mudar as promessas infalíveis de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos para o terceiro subtópico, a palavra infalível de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, né, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para nossas vidas. A Bíblia é confiável porque é a palavra infalível de Deus. Dizer que a Bíblia é infalível significa que ela jamais pode falhar.
sendo a Escritura a palavra de Deus, né? E sabendo que Deus não pode mentir ou enganar, todos os ensinamentos revelados na Bíblia são plenamente confiáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia é inspirada, né, por homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Inspirada é soprada, certo? Deus soprou a mensagem aos profetas e eles escreveram a Bíblia. Então a palavra inspiração, isso aí, foi soprada para eles ali estarem escrevendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, a infalibilidade da Bíblia está fundamentada em sua inscrição divina, em sua inspiração divina, aliás. Então, por ser inspirada e infalível, a Bíblia também é inerrante e autoritativa. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar que a inerrância da Bíblia, amados, é uma consequência direta de sua infalibilidade. Se a Bíblia não falha, consequentemente, ela não erra. Louvado seja o nome do Senhor. Historicamente, a infalibilidade das Escrituras tem sido defendida com vigor pelos cristãos. Contudo, nos últimos séculos, né, esse conceito tem sido alvo de críticas severas. Muitos detratores argumentam que a ideia de infalibilidade bíblica seria uma construção teológica desenvolvida pelos protestantes após o século 16, né? Mas sabemos que não foi. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir dessas críticas surgiu também a noção de que a Bíblia seria confiável apenas em assuntos relacionados à fé e à prática cristã, mas não em questões gerais como história, ciência ou cultura. Essa visão é conhecida como inerrância limitada, ouça isso no nome de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia é, no geral, no seu todo, ela é inerrante, louvado seja o nome do Senhor, ela é infalível, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, amado, essa ideia ela contradiz o próprio testemunho da Escritura sobre si mesma. A Bíblia afirma que toda a Escritura a Escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, a correção e a edificação. Olha só, então ela é útil para ensinar, corrigir e edificar, né? Como está lá escrito em 2 Timóteo, inclusive esses dias a irmã pregou uma irmã pregou na igreja sobre esse assunto, é muito interessante, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então o salmista também ele declara: as palavras do Senhor são puras como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes, como diz em Salmo 12, versículo 6. Irmãos, vocês sabiam que algumas pessoas afirmam confiar em Deus e seguir os ensinamentos de Jesus, mas dizem não confiar na Bíblia? Existem pessoas que, infelizmente, afirmam essa barbaridade. Diz que confia em Deus, segue Jesus, segue o ensinamento, mas não confia na Bíblia. A Bíblia, amado, é a palavra inspirada de Deus para nós hoje. Irmão, essa posição é contraditória. Primeiro, porque os ensinamentos de Jesus estão registrados na Bíblia, certo? Segundo, porque o próprio Jesus colocou suas palavras no mesmo nível das Escrituras. Ele declarou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Como está escrito lá em Mateus 24, versículo 35. Leia lá que você vai ver. Então, isso aqui, amado, evidencia a incoerência daqueles que dizem acreditar em Deus, mas rejeitam a confiabilidade da Bíblia. Então, negar a confiabilidade da Bíblia, que é a palavra de Deus, aqui equivale a negar a confiabilidade do próprio Deus. Afinal, como alguém pode confiar em uma pessoa e ao mesmo tempo desconfiar do que ela diz? Então, isso não é confiança. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que ficam procurando chifre em cavalo. Ouça isso no nome de Jesus. Não é bem assim. Nós temos que confiar em Deus e na sua palavra. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. E por fim, aqueles que alegam que a Bíblia foi adulterada precisam apresentar evidências concretas dessas supostas alterações na prática, certo? Deve apresentar essas evidências concretas dessas supostas alterações. Então, na prática, a maioria das pessoas que levantam essa acusação não consegue apontar exemplos específicos de erros ou de adulteração da palavra de Deus. Então, muitas vezes, tais críticas se baseiam apenas em boatos ou em informações recebidas de terceiros, né, sem uma análise criteriosa. Ouça isso no nome de Jesus.
Nós não podemos, né? Tem pessoas que deixam de confiar na Bíblia porque às vezes fica olhando para a falha de um irmão, para o pecado de um irmão. Irmãos, se alguém pecou, se alguém errou, foi ele, não foi a palavra, não foi a igreja em que ele congrega, não. Alguém fala assim, mas aquela pessoa de tal igreja, não vou lá porque aí passa a descrer, passa a desconfiar do pastor de lá, tudo mais. Não, isso aí é individual, cada um, né, é diferente, ouça isso no nome de Jesus. E, inclusive, nós estamos no meio de um povo que vai, na vinda de Jesus, ele vai tirar um povo do meio de um povo. Então, nós não podemos olhar essas coisas, generalizar, né? Ou descrer do evangelho. Não, de maneira nenhuma. Então, aqui, amado, do ponto de vista textual, nenhuma outra obra literária antiga possui tanta confiabilidade quanto a Bíblia. Nenhuma. Você pode ler o livro que você lê, nenhuma obra, né, literária antiga do passado tem tanta confiança quanto a Bíblia tem. Nenhuma outra possui tantas cópias preservadas nos idiomas originais. Além disso, amados, embora essas cópias elas tenham sido produzidas em diferentes épocas e locais, a fidelidade ao texto original é extraordinária. Ok? Então, embora existam apenas variantes textuais entre as épocas, cerca de 99% do conteúdo do texto bíblico original é certo, né? A porcentagem restante, composta por variantes menores, não afeta nenhuma questão doutrinária, né? Louvado seja o nome do Senhor. O teólogo, né? Millard Erickson, em sua teologia sistemática, no mundo repleto de conceitos, né, equivocados e opiniões divergentes, a Bíblia é um guia seguro quando corretamente interpretada. A Bíblia é plenamente confiável em todos os seus ensinos. Ela é uma autoridade certa, fidedigna e veraz. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amados, já falamos bastante aqui neste tópico 1. Agora nós vamos dar uma corridinha lá para o tópico 2, que fala onde Deus não mente nem se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não mente e não se arrepende. É bom, é até interessante nós ler o capítulo 23 de Números. Depois você lê aí na sua casa, né? Lá na sua casa, quando você chegar lá. O capítulo 23 de Números, que é muito interessante, louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, nós lemos aqui 23:19, que foi nosso textuário, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Tendo falhado no primeiro oráculo, Balaque decidiu mudar de lugar para tentar novamente, né? Como se isso pudesse alterar alguma coisa. Ele repetiu o sacrifício desta vez no topo do Monte Pisga, mas, mais uma vez, Balaão pronunciou um oráculo que desagradou, né? Esse segundo oráculo, Balaão afirmou que Deus é imutável e que nenhuma tentativa de reverter a mensagem anterior teria sucesso. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente vê, foi quando ele foi lá, foi chamado por Balaque, né, para amaldiçoar o povo de Deus, e ele chegou lá e ele falou que não podia, né, mudar aquilo que Deus já tinha feito. Ou seja, no nome de Jesus, não podia amaldiçoar aquilo que Deus já tinha abençoado. Então Deus é imutável, amados. Assim como no primeiro oráculo, esta palavra inicia com uma crítica às suposições teológicas de Balaque. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Número 23, versículo 19, que foi o nosso textuário. Então Deus não pode ser manipulado por rituais, nem controlado por videntes. Mesmo aqueles tão renomados quanto Balaão, ele declarou bênçãos e ninguém pode revogá-las. Ele abençoou e não posso mudar isto. Ele falando de Deus, né? Dele não pode mudar. Então, homem nenhum pode mudar os oráculos de Deus, os desígnios de Deus. Números 23, versículo 20 e número 23, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, vamos rápido que nós estamos, né, já um pouco atrasado aqui. Segundo subtópico, Deus se arrepende? É uma pergunta. Deus se arrepende? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos conhecer o texto para você descobrir se Deus se arrepende ou não? Lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, na versão NVI, diz assim: o Senhor viu que
a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Gênesis 6, versículos 5 e 6. Ok. Vejamos aqui como outras versões traduziram o texto. Gênesis, no mesmo capítulo 6 de Gênesis, versículos 6 e 5 e 6. Só que na versão agora NAA. Né? O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o homem, né, feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Já muda um pouco, né? Isso lhe cortou o coração e tal. Então fala que Deus se arrependeu, né? Na versão NVI fala que Deus se arrependeu, né? Então aqui fala que o Senhor ficou triste, né? Na versão NAA fala que o Senhor ficou triste. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado. O mesmo capítulo de Gênesis 6, versículo 5 e o versículo 6, só que aqui já é na tradução NTLH. Então, este arrepender-se aqui é tristeza. Deus ficou triste por haver feito o homem. Não é que Deus se arrependeu, porque senão já ia contradizer ali com, né, Números 23 e 19. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, fica aí, né, que muitas pessoas se confundem com esse se arrepender. Então Deus se arrepende e tal. Não, aqui Deus ficou triste. Louvado seja o nome do Senhor. Foi essa tradução que fala que Deus se arrependeu. Louvado seja o nome do Senhor. É bom a gente ter várias traduções aí para nós poder comparar. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos para o subtópico 3 do tópico 2. Uma aparente contradição, né? Nós vamos estar explicando aqui agora. Louvado seja o nome do Senhor. Uma aparente contradição. Vamos ler aqui. Vejam só. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se arrepende, mas a Bíblia existe em texto que parece afirmar que Deus se arrepende. Então, diante da dificuldade em explicar o arrependimento de Deus, algumas pessoas pensam que essa discussão representa alguma contradição bíblica. É por isso que neste subponto, amado, o autor diz que é uma aparente contradição, porque não é uma contradição, não tem contradição. Você vai ver aqui agora. Encontramos várias referências sobre um tipo de arrependimento de Deus em diferentes livros da Bíblia. Como nós já lemos agora, né? Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 7, Êxodo 32 e 12, 1 Samuel 15, 10, versículo 11 também, versículo 35, 2 Samuel capítulo 24, versículo 16, Jeremias 18, versículos 7 e 8, Jonas 3, versículo 10. Então, como foi dito aqui, também existem várias referências bíblicas que afirmam categoricamente que Deus não se arrepende de forma alguma, né? Número 23, 19, 1 Samuel 15, 29 e Oséias 13, 14, Tiago 1 e 17. Então, Deus não se arrepende. O conceito de arrependimento na Bíblia, de Deus na Bíblia, amado, deve ser entendido com base em dois princípios. Primeiro, a Bíblia frequentemente usa figuras de linguagem como antropomorfismo e antropopatismo, né, para descrever Deus de forma compreensível, né, para os seres humanos. Aqui isso aqui é a plena comparação aqui para compreender Deus, né, para os seres humanos. Então, o arrependimento de Deus, portanto, não se refere, veja só, não se refere o arrependimento de Deus, louvado seja o nome do Senhor, portanto, não se refere a um arrependimento humano, mas a um arrependimento divino. Louvado seja o nome do Senhor. Já saiu, vamos lá. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá.
Então, amado, como nós estamos falando aqui, desculpa aí, teve uma ligação aqui bem na hora que nós estávamos falando e atrapalhamos um pouco aqui. Então, o arrependimento de Deus aqui, amado, portanto, não se refere a um arrependimento humano, mas a um sentimento divino que, embora incompreensível para nós, expressa sua reação e ações humanas. Em segundo lugar, Deus não se arrepende como o homem, pois ele é onisciente e eterno, conhecendo todas as coisas e seus propósitos. Então, o arrependimento de Deus, então, não implica em ignorância ou erro, mas em uma reação divina, né, às reações humanas. A palavra arrependimento pode ser mais bem traduzida como lamentar ou mudar de atitude, já que Deus não muda seus planos eternos. Exemplo como o de 1 Samuel, por exemplo, capítulo 15 e Gênesis, capítulo 6, mostram que, embora Deus reaja às ações humanas, sua natureza e propósito permanecem imutáveis. Então, a mudança ocorre na relação do homem com Deus e não em Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Vocês entenderam aqui? Que aqui muda, né, a relação a Deus com o homem, mas não em Deus. Deus não muda. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro tópico, aliás, as infalíveis promessas de Deus. As infalíveis promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus. Veja só. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. A história da humanidade pode ser resumida em criação, né? Gênesis 1 até o capítulo 1 até o capítulo 2 mostra ali a queda, né? Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6, e mostra também a promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Né? E mostra ali a redenção lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Consumação também, Apocalipse, capítulo 20, versículo 22. Então, o final de todas as coisas já foi determinado por Deus. Um final de eterna glória e alegria está reservado para os salvos como parte conclusiva do plano eterno de Deus. Nada e nem ninguém pode frustrar esse plano majestoso, né? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Engrandecido é o nome do Senhor. Veja só, lá em Isaías capítulo 46, versículo 10, diz assim: desde o início faço conhecido o fim. Desde o início, faço conhecido o fim. Veja só que coisa linda. Desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Isaías 46, versículo 10, na versão NVI. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus não muda. Ele permanece para o seu propósito. Louvado seja Deus. E ele não muda. Segundo subtópico, a eternidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amado, juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna também, como diz lá em 1 João 2, versículo 24 e o versículo 25. Vamos ao texto bíblico aqui, né? Para ficar mais claro, né? João 2, 1 João 2, versículo 24 e 25, na versão NVI, eu vou ler aqui. Diz assim, ó: quanto a vocês, cuidem bem daquilo, cuidem bem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós permanecermos... Você vê que aqui é condicional. Ele fez uma promessa, mas se nós... Veja só, então aqui Deus não muda. Aqui, se nós mudarmos, quem perde somos nós. Quem vai deixar de se cumprir por nossa culpa, não porque Deus mudou. Né? Se nós permanecer no Pai e no Filho, a promessa que Ele nos fez, né, que é a vida eterna, nós teremos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, a promessa de vida eterna é, portanto, né, tanto uma realidade presente quanto futura para os cristãos. Ao permanecer na doutrina apostólica, ao viver em comunhão com Deus e ao ser guiado por Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Ao ser guiado pelo Espírito Santo, o crente já experimenta a vida eterna em seu coração. Ok? E no futuro, essa promessa será plenamente realizada na glória de Deus. Quando nossos corpos serão transformados e veremos a Deus face a face. Então, a vida eterna é a recompensa de permanecer fiel à verdade de Cristo. Louvado seja Deus. Confiando na sua obra redentora e vivendo em obediência à sua palavra. Então, ela é garantida por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E será cumprida na sua vinda, quando todas as coisas serão feitas novas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. E o terceiro tópico, o terceiro subtópico aqui desse tópico 3, nós já caminhando aqui para o finalzinho, louvado seja o nome do Senhor, falar sobre esperança forjada na promessa infalível de Deus. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, a ideia principal aqui do texto é que, embora o ser humano busque prolongar a vida por meio dos avanços da ciência e da medicina, o envelhecimento e a morte são inevitáveis. No entanto, aqueles que têm sua esperança firmada na promessa de Deus, sabem que a alegria da salvação em Cristo é eterna. Essa é a nossa esperança, queridos. Quando nós temos a nossa esperança firmada em Cristo, nós sabemos que a nossa alegria é eterna, porque nós vamos morrer, mas nós sabemos que nós vamos viver eternamente com Deus. Independente das circunstâncias deste mundo, nós iremos sim em o nome de Jesus. Portanto, aqui nós finalizamos o nosso trimestre, né, como o seguinte texto, né? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem da altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Amados, vamos ler aqui a conclusão rapidinho para nós concluir, né? Diz assim: concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confie em Deus e na força do seu poder. Irmãos, recapitulando aqui algumas coisas, as promessas de Deus elas são infalíveis porque o nosso Deus não falha. Segundo, o nosso Deus não mente nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. E terceiro, a nossa esperança está forjada na infalibilidade e da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. E em que está baseada a esperança do crente, né? Porque Deus nunca falha, nunca hesita, nunca muda. Por isso que a esperança do crente está baseada nessas coisas, porque Deus não falha, Deus não muda, né? Por sua própria natureza, Ele é fiel e leal às suas promessas e alianças. Mesmo assim, esse atributo de fidelidade de Deus não exclui, amados, a possibilidade de Ele alterar seus planos ou intenções sobre determinadas circunstâncias. Por exemplo, Deus realmente muda, às vezes, seus planos no tocante ao juízo em resposta às orações. Assim, quando Deus promete algo, né? Fazer algo, um castigo, por exemplo, um juízo, aí quando os crentes começam a se reunirem, a orar, aí sim, aí Deus muda e Deus já volta atrás e não deixa de cumprir aquilo que ele prometeu que seria castigo, seria juízo, e agora ele vai dar bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Né, porque as orações intercessórias do seu povo, né, como diz lá em Êxodo 32, versículo 11 e 14, ou como resultado do arrependimento mesmo de um povo
iníquo, né? Quando ele se arrepende. Você vê que Jonas, lá no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, no capítulo 4, versículo 2 também, a gente vê que quando Jonas entregou a mensagem de Deus lá, o povo se arrependeram. Então, quando eles se arrependem, e Deus agora tirou a sentença que Deus iria matar aquela nação por causa do pecado. Então, eles se arrependeram e Deus mudou de ideia. Então, o alicerce da esperança do crente, amado, procede da natureza de Deus, né? De Jesus Cristo e da palavra de Deus. Então, as Escrituras, elas revelam como Deus sempre foi fiel no passado ao seu povo, não é? Como diz o Salmo 22. Por exemplo, Deus revela a luta de Davi, né? Numa situação pessoal crítica que ameaça a sua vida. Então, todavia, ao meditar ali nos feitos de Deus no passado, ele confia que Deus o livrará, né? Ele fala, em ti confiamos, confiaram nossos pais, né? Confiaram e tu os livraste, como diz lá o versículo 4. O poder maravilhoso de Deus, Criador, amados, já manifestou em favor do seu povo. Está exemplificado aqui no Êxodo, na conquista de Canaã, nos milagres de Jesus e dos apóstolos, e em casos semelhantes também nós vemos, né? Os quais edificam aí nossa confiança no Senhor como nosso ajudador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, amados, ele muda quanto ao juízo, quando o cristão, a nação começa a buscar a Deus, começa a orar, aí Deus, ele vem com a sua bênção, em vez do juízo, em vez do castigo na vida do ser humano. Mas Deus, ele é imutável. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ouça isso no nome de Jesus, a sua palavra não falha, ela é infalível. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo trimestre aí do ano 2025. Na semana que vem nós estaremos aí retornando com mais uma aula, né, a primeira aula aí do nosso primeiro trimestre de 2025. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um feliz ano novo para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a sua família, e traga muitas bênçãos neste ano de 2025. E que tudo de ruim fique para trás e você recomece aí um novo ano cheio de alegria, de paz e de amor. Um forte abraço a todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.